Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de Papo Pro Mundo. De Papo Pro Mundo, Rafael. Elis. E hoje a gente vai falar de um assunto que está super em alta essas semanas, que é nutrição esportiva, né, Rafael? Pois é, exatamente. E tá bem polêmico, por sinal, viu? Muito. Muito. As redes sociais aí estão bombando em cima dos atletas que se queixaram da alimentação dentro da Vila Olímpica aí. Sério? Exato. Então, antes de eu apresentar aqui o nosso entrevistado, eu quero lembrar você que está nos assistindo de nos apoiar, que nós estamos no Apoia-se. Olha o QR Code aí na tela e você vai ver, pode pegar o QR Code, o link e nos apoiar. Apontar o celular para o QR Code, apontar o teu facinho. celular, modo de foto, aponta para o QR Code, vai abrir o link e você já entra lá. Ou se não, clica no link, se você estiver acessando do celular ou outro dispositivo, clica no link, entra no Apoia-se e apoia o nosso programa. Apoia o nosso programa, para a gente continuar aqui fazendo entrevistas bacanas, né? Coisas Exatamente. interessantes, trazendo assuntos interessantes aqui. E essa semana nós vamos falar com o Rodrigo Chaves. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo Boa tarde, bem, todo Rodrigo? mundo. Bom? É um prazer ter você aqui com a gente. O Rodrigo Chaves, ele é especialista em nutrição esportiva. Sério, né? Sério. Então, a gente falou Pela aqui... Unicamp, né, Rodrigo? Isso, sou formado em nutrição em ciências do esporte pela Unicamp. Conta um pouquinho da sua história profissional aí, Rodrigo. Então, antes de falar da parte de formação acadêmica, tem que levar um pouquinho antes, né, de entrar na faculdade. E lembrando vocês aí, ó, compartilha o podcast com a galera. Tem que chegar em mais gente também, viu? Lembrando aqui, ó. Quando eu tinha... Tava tentando lembrar a idade aqui. Quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a competir no taekwondo. Taekwondo? No taekwondo. E aí a gente vai competindo, né? Paulista, uma brincadeira, brasileiro... Aí você classifica, vai classificando. Quando você é novo, você não tem muito acontecendo. Você só vai indo onde vão te mandando. Aí fui competir a nível internacional, sul-americano, pan-americano, nível mundial. E nessa época, começo dos anos 2000, a gente não tinha muita noção do que era nutrição esportiva. A gente não tinha acompanhamento profissional, além do nosso instrutor e uma outra pessoa que ajudava meio por fora. E na luta, a gente sempre tem que bater peso. Você tem que estar dentro de uma categoria de peso. Então, o gerenciamento do peso é importante e conseguir fazer os treinos é importante. A gente treinava em torno de 8 horas por dia naquela época. Segunda a sexta, mais o sábado, só que o sábado era só de manhã. De manhã, das 8 a 1 da tarde. Ou seja, era um treino pesado, né? Era bastante coisa. Eram vários treinos que iam emendando, assim. E aí, quando eu tava no Mundial... Que aí eu comecei a ver que a galera tomava líquidos com cores esquisitas e sachezinhos e a gente sabia o que era. Poções mágicas. Poções mágicas, líquido radioativo. Você fica assim, cara, o que é esse... Por que o cara toma água verde fosforescente ou não? Não sei o que é isso. E eu tô aqui ralando. Eu tô aqui. Qual que é a diferença desse polonês tá tomando negócio ou não tô? Suquinhos Gummy. Suco Gummy. Aí a gente descobriu que era suplemento alimentar. Entendi. Que assim, na época era carboidrato, não era muita coisa diferente. Sei. E... Foi aí que, assim, que eu entrei em contato com a nutrição esportiva. Eu falei, existe uma nutrição, um profissional que trabalha com isso e que veio a ideia de fazer a faculdade de nutrição. Pra galera não sofrer o que eu sofri. E junto com isso, na Unicamp mesmo, tinha a possibilidade de fazer ciência do esporte, que é o bacharel em educação física, só que voltado mais para esportes em si. E aí eu fiz os 2 cursos e depois fui fazendo especializações na área de esporte, fisiologia, biomecânica, nutrição, farmacologia... e hoje eu trabalho em consultório com atletas em si. Então, além de ser um atleta, né? E você ainda continua treinando, né? E dando competindo. Aula e tal, competindo. E ainda ajuda os atletas aí com alimentação e nutrição. É isso? E você trabalha com atletas de alto, médio rendimento? Qual tipo de... Eu tenho desde a pessoa que está iniciando na prática esportiva como Perfeito. um todo. Pessoas que estão fazendo competições esporádicas, que têm uma ideia de talvez esse ano competir, não tem certeza. Pessoas já estão competindo aí desde nível nacional, nível internacional, tem alguns de nível mundial também. Tinha 2 atletas olímpicos que estavam... Pode falar nomes? O do atleta olímpico não. Eles pedem para não divulgar. Mas era do atletismo. O pessoal do atletismo que passava em consulta. E tem uma grande diferença, né? Da galera tá começando pra galera do alto rendimento, assim, do atleta do olímpico. Porque com o olímpico eu não preciso barganhar muita coisa. Você fala, é isso, beleza, vamos lá. A galera tá começando,
Às vezes tem que começar na educação nutricional básica para depois ir avançando com uma coisa mais específica. Mas o atleta de Olímpicos, eu espero para não falar. Ah, que pena, né? Mas é do atletismo. Mas e aí, me conta uma coisa. Qual que é a diferença de nutrir uma pessoa comum de um atleta? Qual é a diferença? Então, assim, acho importante a gente começar falando, né, que o esporte de alto rendimento, ele é diferente de saúde. O atleta de alto rendimento, ele busca performance, ele não busca saúde. A gente, profissional, busca dar o máximo de saúde e reduzir o maior número de danos possíveis. Mas danos irão acontecer, porque é um grande estresse que aquele corpo está sendo submetido. Uhum. É muitas horas de exercício, lesão vai acontecer, mais cedo ou mais tarde você vai se lesionar. Só você ver nas Olimpíadas, né, tá todo mundo, não sei quem rompeu o ligamento ali, aí tem um joelho amarrado, tá todo mundo meio mais ou menos, mas a ideia é fazer essa pessoa continuar no alto rendimento. Agora, uma pessoa não atleta, a gente busca saúde. A gente busca adequar a alimentação para ela de forma que respeite cultura, respeite o dia a dia dela e mantenha a saúde dela. O atleta de alto rendimento, às vezes... E melhore, às vezes, a condição de saúde, né? Isso. De alguma doença, alguma patologia ali que ela queira... E fazer né? prevenção. Obesidade, né? E fazer uma prevenção. Uhum. Agora, quando a gente fala de esporte, né? De atleta, já é uma outra pegada, né? Já é outra história, porque teve o cara do atletismo olímpico, ele falou, então, vou passar um período num camping na Finlândia, depois a gente vai ter que ir para outro lugar antes de ir para as Olimpíadas. Aí eu fico, tá, o que tem na Finlândia? O que vocês comem na Finlândia? Ele falou, cara, eu não sei, tá, vou ter que descobrir o que tem pra comer na Finlândia, porque se eu falar pra comer arroz e feijão, não tem na Finlândia. Você faz esse monitoramento à distância. Também. Assim, a gente sempre quer ir junto, né? Porque envolve muito dinheiro. Nem sempre tem como. Mas a gente tem que saber o que tem lá no país, por exemplo. E às vezes você fica, tá, como é que eu vou trabalhar com o que tem aqui? Aí, disponível ali de alimentação. Inclusive, esse foi um problema que deu nas Olimpíadas de Tóquio. O que aconteceu? Da disponibilidade de alimento. Que teve algumas entrevistas, eu não lembro de cabeça, mas que é porque assim, as porções de alimentos eram reduzidas por tamanho mesmo. E faltava algumas coisas que a galera estava acostumada a comer. Então, assim, alguns atletas levaram algumas coisas para comer, algumas equipes levaram algumas coisas para comer, tipo pão. Entendi. Levaram lá porque não tinha. Alguns que não levaram tiveram que se virar com o que tinha. Mas acontece muito isso. Porque o tipo de comida que tem, às vezes, no país não é o que o atleta precisa ali, né? O que é comum comer lá, né? O que é comum naquela no país região, dele. né? Mas não tem um padrão, assim, internacional de alimentação dos atletas? Não tem. Que o Comitê Olímpico tem que seguir? Não tem. Nessas Olimpíadas de Paris, da polêmica que tá dando aí, eles estão com uma pegada de sustentabilidade. O principal deles é sustentabilidade. Então, eles vieram com essa ideia de reduzir para 60% a disponibilidade de produtos cárneos na Vila Olímpica. Carne, frango, peixe e tal, e colocar opções veganas em cima. Nutricionalmente falando, se eu for olhar a parte nutricional, tá tranquilo, não tem problema. Eu até peguei um cardápio de um dia que foi liberado lá, tinha, risoto de quinoa, tinha... linguicinha vegana, de soja, tava tranquilo. Só que aquilo, eu saí do Brasil onde eu como muita carne, fui pra lá, vou ter que me adaptar com aquela alimentação que estão disponibilizando. Não me adaptei, vou passar fome? Aí que veio que acho que foi o time Brasil que alugou um lugar para poder fazer refeição para os atletas e tal, e oferecer. E uma churrascaria. Eles pegaram tipo uma cozinha assim, industrial para fazer. Vamos fazer uma carninha aqui. O Kobe se diferencia nesse sentido, né? Porque parece que eles ofereceram um lugar além da Vila Olímpica. Além do da Vila, eles ficaram em outro lugar. E acho que outras delegações, algumas outras também fizeram a mesma coisa. E qual a sua opinião com relação a essa alimentação vegana dentro da Vila Olímpica? Assim, nutricionalmente falando, do ponto de vista exclusivamente nutricional, não teria problema. Mas do ponto de vista cultural, dá muito problema. Porque, assim, o ideal seria deixar opções mais neutras, vamos dizer assim. Tipo, batata. Todo mundo come batata. Beleza, vai ter um outro país que não come, eu não sei como é que o Quirguistão come, mas... Um outro país, mas a gente coloca opções mais neutras, com carnes e tal, e opções veganas, porque tem atletas que são veganos. Mas a ausência de proteína animal, ela não pode afetar no desempenho do atleta? Não. Isso daí é a resposta direta, mas é assim. É porque tem um problema, aí é conceitual. Vou trazer o meu eu linguista aqui. Meu hobby é fazer linguística.
A gente começou a chamar carne de proteína. Hum, Carne não é proteína, carne tem proteína. Se a gente pegar um frango, peito de frango, em 100 gramas ele tem 27 gramas de proteína. Então ele é 27% proteína, o resto ali é matriz alimentar e água. Então eu não posso falar que... É muito comum um paciente falar pra gente assim, no almoço eu como 100 gramas de carboidrato, eu como 140 de proteína. Eu entendo quando ele diz 140 de proteína, ele tá falando 140 de frango. De frango, Ele não tá falando 100 gramas de carboidrato, porque 100 gramas de carboidrato em arroz é meio quilo. Ele tá falando que ele come 100 gramas de arroz. Uhum. É que hoje a gente, aqui no Brasil especificamente, não sei outros países, mas a gente tem essa tendência de chamar o arroz de carboidrato, de chamar a carne de proteína. Sim, é verdade. E aí quando a gente vai lá pra fora, não tem carne, não tem... Eu vi algumas matérias. Ausência de proteína, tá faltando proteína. Não é que tá faltando proteína. Falam que até carboidrato estava faltando, né? É que deu problema de... Aí foi de distribuição. Tinha muita gente comendo com um pouco de distribuição. Aí começou a faltar tudo. Tanto que teve um dia que a gente serviu carne crua lá, deu problema. Credo. Porque tinha uma demanda muito alta e aí a galera não conseguiu preparar. Porque essa parte de Nossa. cozinha é uma loucura, da parte da nutrição. Mas é assim, falando especificamente de proteína animal versus vegetal... Inclusive, aí, daqueles episódios de podcast que eu falei, eu tenho um só sobre isso. A gente, vamos colocar assim, negócio de valor biológico, que eu acho que todo mundo conhece. Valor biológico, eu já ouvi falar alguma vez na vida. O ovo tem um alto valor biológico, tal coisa tem um baixo valor biológico. Isso aí é dos anos 80. Era uma forma de avaliar proteína nos anos 80. Coisas foram surgindo depois, outras formas de avaliar foram surgindo, PDCA, o DIAS, enfim. Corta aí para os anos 2000. A gente tem uma forma de avaliar a proteína. Explica um pouco. É porque você usa uns termos técnicos aí, o nosso público é leigo, nós também. O que é o PDCA? É que eu não quero entrar nisso daí, começa a ficar muito, muito técnico se eu for explicar o que é o PDCA. Mas são formas de avaliar a qualidade de proteína. Perfeito. Surgiram formas melhores de avaliar a qualidade de proteína. Ok. E aí a gente começou a avaliar não só um alimento para a qualidade da proteína, mas a avaliar uma combinação. Porque ninguém come um único alimento. Sim. Ninguém vive só de batata. Ou não deveria, pelo menos. As pessoas comem a batata com tomate, com salada. No seu estômago fica tudo junto. Legumes. Então começou a avaliar a combinação. Só que aí, a gente tem trabalhos mais atuais assim, 2017, 18, 19, 20 até 24, que falaram, então vamos fazer o negócio direito? Vamos pegar um grupo de esportistas onívoros, que comem carne, comem vegetal também, e grupo de vegetarianos. E vamos avaliar realmente a performance. Vamos deixar tudo igual a dieta deles, comendo a mesma quantidade de proteína aqui, a mesma quantidade de proteína aqui, de calorias e tal, e vamos começar a avaliar a diferença de performance. O spoiler dos trabalhos que a gente tem é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Em corrida, em força, em composição corporal, em nenhum tipo de esporte a gente encontra diferença. Tem alguns alimentos vegetarianos, veganos, que são específicos para os atletas? Tipo, quais são qual é esse grupo de alimentos que é necessário para ter energia, etc. Pensando em atleta, o que acontece no geral com o atleta é que ele vai ter uma alta demanda energética. Normalmente, a ingestão de proteína é um pouco mais elevada. Esportes de força vão precisar de mais proteína. Esportes de endurance, ciclismo, corrida, de volume alto de duração, precisam de menos proteína. Mas ainda assim é uma quantidade relativamente alta. Na alimentação vegetariana, a gente não tem nenhum alimento que é só proteína, como era o frango, por exemplo. Tudo vai ter um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, um pouco de gordura. É bem distribuído assim. Então, normalmente a gente acaba usando derivados de soja, por ter uma quantidade muito maior de proteína do que os outros. Aí entra proteína texturizada de soja, tofu, edamame, bife de seitã, coisa que a galera não costuma acontecer. Mas quem é do meio é normal. Conhece, né? Porque você fala assim, qual foi a última vez que você comeu seitã? O pessoal fica, cara, eu nem sei o que é seitã. Pois é, o que é seitã? Eu também não sabia. É bife de glúten. Olha. Você pegar a farinha de trigo, você hidrata ela ali e começa a lavar depois. Vai sair um monte de farinha ali no meio e fica uma massinha, que é o glúten. Você estica ele assim. O cara tem que fazer isso em casa, né? Ou ele você não vai encontrar na rua seitã. Talvez Tem bastante loja que vende já direto. Tem bastante restaurante vegetariano que faz hambúrguer de seitã, bife de seitã. É comum, assim, no meio vegetariano... Você pode pedir até em delivery, Pode. seitã.
Pode. Uhum. Eu como bastante seitan, é gostosão. Olha, Aham. curioso. E assim, o seitan, no caso, o seitan, que é só o glúten, ele é 100% proteína. Aham. Ele tem muito proteína. Vai ter um pouco de água se você hidratar e tal, mas é bastante proteína. Então, assim, no mundo vegetariano, a gente tem bastante coisa que é comum pra Grão galera. de bico também. As leguminosas ajudam bastante, grão de bico, lentilha, feijão, tremoço. Vocês já comeram tremoço? Tremoço eu já ouvi falar. Tremoço? Tremoço. Você nunca comeu tremoço? Já comi. Tremocinho, tremoço com cervejinha no bar. Clássico. O que é tremoço, gente? É como se fosse um... Não chega a ser um grão de bico, mas ele é um negocinho grandinho assim, amarelinho, que você come em conserva porque vem de Portugal. Mas ele tem bastante proteína. É diferente. É diferente. É diferente. É. Mas sim, tem pra vender no mercado. Mas normalmente... É gostoso? Eu adoro. É gostoso. Eu acho bom. É Começar. crocante? Ele é mais durinho, não é crocante. É um amarelinho, né? É porque assim, pensa... Vocês comem carne. Eu Como? como. Beleza. Qual que é o prato, o PF tradicional da galera? Arroz, Feijão, feijão, bife, batata frita e salada. E o que é a salada? É um alface só. Alface e É um tomate. alface com tomatinho ali, picadinho, Beleza. no máximo. Esse é o padrão, padrão que a galera padrão. come. É. Padrão. Aham. Arroz, feijão, um bife, Às vezes até um ovo frito ali, né? um ovinho, uma farofinha. É. Mas é o básico. Aham. É. Qual foi a última vez que você comeu, sei lá, lentilha vermelha? Nossa. Qual foi a última vez que você comeu lentilha tradicional? Lentilha, talvez Lentilha uma virada de ano, né? No Réveillon. No Réveillon. Sempre faço no Réveillon. É. Mas eu acho muito gostoso. Lentilha pra substituir o feijão mesmo Uhum. no dia a dia, né? Então, são equivalentes. Só quando a galera vira vegetariana, eles abrem o leque de coisas. Não fica só no arroz, no feijão. Descobre que existe o grão de bico, a lentilha rosa, o grão de soja, o tremoço, Tem o feijão azuki. vários tipos de feijão também, Uhum. né? Depender de onde você viaja, já não se come feijão carioca que a gente come aqui, né? Já é um Uhum. feijão vermelho, um feijão maior, tem tanto tipo de feijão. Tem uma variedade. É preto, né? É a mesma coisa de cereal. Assim, a galera fica zoando que é comida de vegano. Mas assim, todo mundo pode comer. Isso Uhum. vende no mercado normal. É que a gente não costuma parar pra ver. A galera que come carne fica no prato tradicional. Que é o que você costuma fazer. Ah, vou pegar um arroz, vou pegar um feijão, vou pegar uma carne e a salada é alface tomate. O problema é que no caso, por exemplo, da Vila Olímpica lá, né? É que eles quiseram, acho que talvez, colocar a goela abaixo, né? Do pessoal, a comida vegana. Nem todo mundo tá pronto pra comida vegana. Então, não né? acho nem que é o empurrar o negócio, porque eles vieram com a pegada de sustentabilidade, que aí o impacto é outro rolê. Mas o problema foi, as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas. As pessoas não estão preparadas, aí dá problema. As pessoas têm que fazer o caminho delas, né? É. Quem é vegano, vegetariano, ela chegou, fez o caminho, ela decidiu ser, Então- procurou entender e tal. É porque não é nem questão de quem é o vegetariano, é que volta naquilo que eu tô falando. A pessoa onívora tá acostumada a comer uma coisa muito monótona. Essa que é real. É Come verdade. sempre a mesma coisa. Sempre a mesma, falta nutrientes daí, não falta? A salada é alface tomate. Ah, uma salada de rúcula, não muda muito. Falta um monte aí de vegetais, né? não tá muito Tipos. acostumado a variar. Aí É. quando você chega num lugar que tem um risoto de quinoa, você fala, cara, eu nem sei o que é quinoa. Eu E é uma delícia, não né? sei o que é. Ah, vai ter a linguiça vegana. Você fala, cara, linguiça é ruim, não sei, não vou comer. Tem um monte de coisa que você nunca viu. Tofu mexido. Qual foi a última vez que você comeu tofu mexido? Não tá preparado. Não tá preparado. Porque tem uma alimentação muito monótona. Essa que é eu real. acabo entrando um pouco nessa alimentação porque eu sou intolerante à lactose. Uhum. Então, eu não sou... eu posso consumir leite com a cápsulazinha lá de lactase, só que eu acabo conhecendo bastante essa alimentação. Então, eu acabo, né, que fazendo Diversificando. Uhum. Diversificando. Diversifica o cardápio. Como algumas coisas diferentes, né? Uhum. E eu gosto. Então, isso é legal, né? Assim, mas aí é que foi que eu conheci um pouco do veganismo, Uhum. né? Inclusive doces, né? Porque como eu não sou... não posso consumir leite, e é só o leite, Uhum. eu não consigo consumir doce. Aí que eu procurei a alimentação vegana, né? Para consumir. Então, vai mais do cultural. Sim, culturalmente, as pessoas não comem esses tipos de alimentos. Uhum. A galera no Japão come tofu normalmente.
Agora, vamos partir para um lado mais de Eles não curiosidade. comem queijo, aqui. eles comem tofu. Vamos partir para um lado mais de curiosidade alimentar. Tem umas loucurinhas que os atletas andam fazendo aí, não é? Tem, mas... O que você pode contar pra gente Que a tipos respeito de das loucurinhas? loucuras alimentares? Para perder peso. Para poder perder peso, pra ganhar entrar- velocidade. ganhar velocidade, para conseguir... Loucurinhas. O que loucurinhas. você pode contar pra gente? Loucurinhas. Vamos pra galera que bate peso, acho que faz a maior parte das loucuras. Que tem categoria que você tem que entrar numa faixa de peso. Que assim, 100 gramas a mais, você já... Nível olímpico, você é desclassificado. Você não nem muda de categoria, você é desclassificado. Tem história de uma menina que... Não vou falar o esporte sim, mas ela foi pra Nova Zelândia competir no Mundial. Chegou lá, não bateu peso, não pôde competir. Aí você fala, pô, saiu do Brasil, viajou pro outro lado do mundo. Nossa. Por poucos gramas, não bateu peso e foi desclassificada. Então, assim, o bater peso é extremamente importante. Você tem uma chance, sobe na balança, tem que dar isso. Então, aí vem Isso as são loucurinhas. nos esportes mais de luta. Luta, levantamento olímpico, tem isso daí também. Eu pensei que esse bater peso fosse antes de embarcar. Não, É lá. é lá. Ixi. E algumas vezes é no dia da competição. Tem vezes que é um dia antes, tem vezes que é algumas horas o atleta antes. chega lá, pesa. Ele chega, eu vou competir hoje. Aham. De manhã eu tô pesando. Então, assim, a recuperação do peso também é importante. Não é só bater peso. Nossa. Aí é que a galera bate peso e não consegue recuperar direito e luta fraco, por exemplo. Mas de Aham. loucuras em si, cara, coisas básicas. Vamos começar, vai. De ficar alguns dias sem comer, Nossa. de ficar um dia sem beber água, de mascar chiclete e ficar cuspindo pra bater peso. Nossa, que isso. mascar chiclete é uma loucura. Teve uma vez a gente foi pra um campeonato Aham. que, antes de entrar no ônibus pra ir pra cidade, a gente tinha que pesar. Pra ver se tava todo mundo no peso. Aí o menino tava 1 quilo acima. Aí falou, cara, vai mascando chiclete daqui até São Paulo, vai Sério? cuspindo que Mas você aí, tem que bater 1 assim, quilo. Rapaz. vai mascando chiclete, vai cuspindo. Você- Vai cuspindo, literalmente cuspindo. Masca, não engole saliva, não. Ah, entendi. Toda a E- saliva e- vai e- jogando pra fora. e Pra perder poder água. perder água. E que outras loucuras as pessoas fazem pra perder água? Porque você estava contando uma Oh. história aqui antes pra gente, que você Oh. já perdeu quantos quilos? Eu perdi 7 quilos em uma semana e fazendo um teste. Como assim? Qual foi o teste que você fez? Então, eu não fiz nada muito absurdo pra perder os 7 quilos. Basicamente, eu fiz o controle de carboidrato na minha alimentação, o que não significa passar fome. Eu tava comendo abóbora, melão, morango, Um low carb que você fez. É. É, só você com- tava comendo umas frutas com com baixo pouco carboidrato. carboidrato. Pra Só- Mas aí hidrata também, né? Sim, Você mas aí eu colocar o controlo a melão, água. Aí você bebe pouca água, É, você 1 come litro. mais fruta. Uhum. Reduz a quantidade de água que entendi. se consome e aumenta a Não quantidade faça de isso em frutas. casa, hein? Isso É, aí é não- historinhas aqui, não? Não faz isso, porque se der errado, vai dar muito errado. Você vai parar no hospital Pode dar problema no rim, depois, né? Dá um problema sério renal aí, né? Ah, depois você desmaia em casa, bate a cabeça, aí dá muito problema. Normalmente Mas eu já machuca a escutei queda. que tem, inclusive, problema com testes com café. Testes com café? Utilizaram café. Ah, tá. Então, aí quando você ficar muito tempo sem comer, você fica muito cansado, Uhum. com dor de cabeça, só que aí você precisa continuar desidratando. Você tem que, sei lá, correr de moletom e saco de lixo pra transpirar mais. Nossa. E aí a galera toma cápsula de cafeína pra dar uma acordada e aí tenta correr. Numa dessa, teve um amigo meu que desmaiou no centro da cidade. Aí o hotel liga pra gente. Ou então, tem um brasileiro desmaiado lá, você conhece? Eu fiquei, gente. Gente, Tô indo que buscar. loucura. Tem esse tipo de coisa, tem esfoliação. Esfoliação? Esfoliação. Esfoliação, só que assim, você pode fazer esfoliação. Tem gente que faz com fubá no banho, com água quente, e vai ficar esfregando fubá assim, pra ir transpirando. Tem com álcool e passar o cartão de crédito, pra ficar desidratando mais ainda. Banheira de sal grosso. Não tem faça, um monte. não faça isso, viu? Inclusive, você Gente, vai perder seu cartão de crédito. Que loucura. São loucuras mesmo. né? Esse daí é o nível normal, assim, tem coisas bem piores. Isso é nível dentro do normal. nível, Dentro do normal. do nível da sanidade. Aproveitando o ensejo, exame de antidoping. Esse pessoal sabe que se eles descumprirem e partirem para alguma coisa ilícita, eles vão ser desclassificados. Será que isso não pode partir de algum tipo de alimento, alguma coisa assim, que pode dar uma confusão no exame? Tá. Existe isso? Existe em partes. Deixa eu explicar o antidoping, como é que ele funciona. Perfeito. Doping é qualquer coisa que você coloca e melhora a performance. Seria um ergogênico, um gerador de trabalho.
Aí teve a WADA, a World Anti-Doping Association, Associação Antidoping Mundial, que foi criada para controlar o que é proibido e o que não é proibido. Porque umas coisas são proibidas, outras não. Porque eles que decidem. Então, assim, por exemplo, eu vou competir num campeonato paulista de judô. Não tem antidoping. Se alguém te denunciar, aí manda pra WADA e eles que resolvam. Mas não vai acontecer porque envolve muito dinheiro. Custa caro esses testes. Em nível olímpico, existem esses testes de antidoping, que normalmente são testes de urina, porque você pega algo que você jogou pra dentro do corpo e excretou. Por questões religiosas, não se pode tirar sangue. Porque tem religião que não pode tirar sangue. Sim. E a gente tá falando do mundo. Tá. A gente tá falando só do Brasil. Claro. No Brasil já tem esse problema também. E ele tem um negócio chamado passaporte biológico. O passaporte biológico talvez seja a parte mais importante do controle de doping dos atletas. Todo atleta que entra nesse ciclo olímpico, eles têm que ficar fazendo rotineiramente alguns exames específicos para poder ter qual que é a média de valores dele. Vamos pegar a testosterona lá, um hormônio que a galera usa como doping, por exemplo. Eu vou medir a minha hoje, tá 500. Beleza. Daqui a uns 5 meses eu meço de novo, 450. Depois eu meço de novo, 550. Então tem uma média. Tá. Se de repente muda pra 2.000, Ai, tá estranho, né? é esquisito. Saiu da curva. Saiu da curva. Então assim, algo aconteceu. Então essa daí é o principal. Porque eles mantêm esse passaporte biológico. Aí tem a WADA. A WADA, no esporte olímpico, ela pode... Aí também tem o passaporte do atleta, que é outra coisa muito chata que eles têm que fazer, que é basicamente atualizar no sistema onde que eles estão todo dia. Que nem eu vim pra cá, eu tenho que falar, estarei no estúdio tal, de tal hora, porque eles podem bater na porta e falar, vem comigo, você tem que fazer xixi no potinho. Ah, entendi. Eles podem te pegar a qualquer hora Pra fazer pra esse fazer isso exame. daí. Não é só nas Olimpíadas, mas pode ser durante o treinamento. Tem um frame, acho que é das 8 da manhã até um horário específico, mas eles podem te pegar a qualquer hora do dia. E aí vão avaliar coisas. Em relação a contaminantes, não vou bater o martelo, mas aconteceu lá em Tóquio, possivelmente, porque a gente tem alguns suplementos. Suplemento mesmo. Sim, que o atleta costuma usar, Costuma né? usar. Quando a gente suplementa um atleta, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está dando, em relação à marca específica mesmo, ou se for manipulado, tem que conhecer muito bem a farmácia, porque qualquer contaminante pode acusar no doping. Só que aí é uma quantidade que pode ser muito baixa, a ponto de não dar uma melhora da performance, mas não ser permitido no doping. Isso daí, o COI mesmo, o Comitê Olímpico, eles fizeram um trabalho em 2000 e pouquinho, que eles avaliaram suplementos do mundo. E viram que, assim, na Europa era 30 e poucos % era contaminado, não sei quantos % era contaminado, e assim, contaminado entre aspas. Porque numa empresa de creatina não é para ter uma testosterona do nada. Entendi. Então tem casos de atleta que tomou uma creatina, foi pego no doping por testosterona, e ele provou, não, a minha creatina estava contaminada com uma testosterona. Só que... Mas isso é pra do explicar que... Pois é, mas do fabricante? Do fabricante. Pensa comigo. Creatina é creatina. É tudo igual, é uma molécula só. Não faz sentido a frase, creatina A é melhor que creatina B. Porque é tudo creatina. É tudo a mesma coisa. Ele não pode ter feito isso só de uma despertinho, não. Não, né? porque depois pega lote. Existe um index certinho para você poder avaliar um produto. Não é só o dele. Tem que avaliar o lote específico e vários Aí outros vão avaliar lotes. o lote daquele... E aí ver que todos os lotes estavam contaminados. Só que assim, ele é banido de qualquer forma. Você pode ter usado sem querer, mas você usou. Nossa, mas aí a indenização, ele tem como indenizar depois essa indústria, né? Aí tem que indenizar a indústria. Aí que dá os problemas Aí maiores. ele vai dar o repasse, né? O BO vai continuar ali, né? Tem que tomar muito vai passar cuidado, o BO né? pro Esse outro, né? atleta aí tem que ter um acompanhamento muito rigoroso aí pra saber o que tá consumindo pra não... E a gente que é nutricionista fica com muito receio de suplementar algum atleta com alguma marca que a gente não conheça, porque é isso. Pode dar problema. E a culpa é sua. Como é que fica? E aí, como é que fica a questão da suplementação num torneio desses? Os nutricionistas, geralmente, no momento, vocês não vão ser suplementados? Tem gente que opta por não suplementar na medida do possível, porque vai ter caso que não suplementar perde performance. Tem gente que fala, não, eu confio nesse laboratório específico porque eu conheço, eu sei que não vai dar problema. Compra só desse laboratório específico. Porque se pegar de outro, assim, no vôlei feminino,
do Olimpíada de Tóquio, teve a Tandara que foi suspensa por doping. Só que ela foi suspensa por um exame que ela fez de surpresa durante o treinamento. É por isso que ela saiu e a equipe continuou competindo. Porque se fosse durante o período, a equipe toda era penalizada. Nossa. Só que ela foi pega pro metabólito de um SARM. Não importa muito o que é SARM. Uhum. Só que tem trabalho mostrando que se você consumir 50 miligramas, que é uma quantidade muito baixinha, você consegue pegar esse metabólito, esse restinho na urina, depois de 1 ano. Nossa. E isso daí é muito comum de estar em pré-treino estrangeiro. Pode ser que um dia, assim, supondo, não sei, a gente nunca vai saber. É. Um dia ela tava na academia, chegou um amigo e falou, nossa, toma esse pré-treino que é gostoso. Aí ela tomou. Acabou. Nem viu que tava dentro lá. Acabou. Já Pode era. ser que ela realmente tomou, por engano. E uma quantidade muito baixinha é possível de ser pego 1 ano depois. Então, não dá pra falar que ela tava usando, ou que ela tava usando frequentemente alguma coisa que tinha. Então, assim, a gente da nutrição fica muito com receio da suplementação em atleta olímpico por causa disso. Tem que ser coisas muito confiáveis. Tá bom, Rodrigo. A gente tá falando aqui de gente com alta performance, atletas de alta performance, mas a gente quer também saber aquele atleta do dia a dia, o cara Do que parque. corre, do parque, o cara que corre 10 quilômetros, a pessoa que joga beach tênis, é o cara que, quer dizer, faz um esporte. O que essa pessoa precisa saber? Quais são as informações bacanas aí que você pode passar para essa pessoa de suplementação, de nutrição esportiva? A gente começa primeiro na alimentação. Pensa que a alimentação vai ser sempre a base. Então, tem o exercício que ela está fazendo, que vai gerar uma demanda energética diferente. Se ela quer mudar a composição corporal, já é outra história. Mas pensando em correr melhor. Só correr melhor, ou pegar mais peso na academia, ficar progredindo. Então, há um exercício que vai gerar uma demanda. A gente arruma na alimentação. O carboidrato é importante, porque é o que vai dar energia para você. Aí vai ter batata, pão, arroz. É importante. É importante. Quando você tira, começa a cair performance. Então, a base vai ser carboidrato. Proteína, aqui a gente tá falando desde produtos carnes, carne, frango, peixe, de opções vegetarianas, a gente tá conversando, tofu, derivado de soja, edamame seitan. Vocês vão ter que comer seitan depois. Meu Deus Agora do céu. eu tenho que comer. Vocês vão ter que Não, comer Uma curioso bola de pra glúten. É bom. Eu sou aberto a alimentações diferenciadas. Esse a Eu gente tô não curioso para conhece. conhecer É o bom o seitan. seitan. Mas enfim, a proteína ela vai ajudar a construir músculos. Mas não só construir, mas recuperar os músculos. Porque músculo ele não é o estoque. Ele não tá no seu corpo parado ali. Ele é um tecido vivo. Você tá todo dia destruindo músculo e refazendo músculo. Se você fica no 0 a 0, você mantém essa massa muscular. Você começou a fazer uma atividade física, você está gerando um estresse maior no seu músculo. Se você não recuperar para isso, você começa a perder músculo. Porque a galera começa a treinar muito e só começa a perder músculo. Então a proteína é importante para pelo menos ficar na mesma coisa, para você não perder essa massa muscular. A gordura faz um monte de coisa no corpo, mas ela ajuda também como fonte energética. Eu ouço muito dizer que tem atleta que fala assim, fulano tem 0% de gordura no corpo. Isso coloca assim como uma coisa muito, muito legal, né? O cara não tem gordura no corpo. Isso é bom? Não. Assim, existe um mínimo ali de gordura para você se manter vivo. Homens vão ficar ali, assim, muito baixo, 5, 6% de gordura. Mulher fica com uns 12, 14. Menos que isso já começa a afetar ciclo menstrual, não menstrua, aí começa a afetar a produção de hormônio, Verdade, massa tem isso, é uma óssea. coisa interessante, né? Tem muita atleta que não menstrua, né? Cara, a maioria não menstrua. Pera, deixa eu entender. Então, barriga tanquinho não é totalmente saudável. Não. Não? Não. Olha a cervejinha entrando aqui. Peraí, vamos lá. Vamos botar deixa eu um entender. pratinho de batata Não, frita? Deixa eu entender, porque existe aí, a gente vê nas redes sociais, existe um movimento muito grande de gente querendo ter barriga tanquinho, né? E Ah, eu então, também quero. como é que a pessoa... ela consegue ter, então, uma barriga tanquinho de uma forma saudável? Sim, ou né? tem gente que vai consegue. acabar, Então, tem ou na gente... maioria das vezes não é saudável? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue necessariamente. É porque, assim, uma coisa... O que manda nessa parte de distribuição de gordura no corpo... eu tenho mais gordura no braço, eu tenho mais gordura na perna, mais gordura no abdômen, é a parte genética. A distribuição de gordura é a parte genética. Tanto que você vai ver pessoas com aquela barrigona aqui, mas tem uma entradinha, e gente que tá seco e ainda não tem entradinha. Tem gente que
tem o abdômen definido, mas tem bracinho gordinho, perna gordinha. Então, a distribuição de gordura no corpo é genética. Você vai reduzindo para tentar definir a massa muscular. Tem gente que, tá com 10% de gordura, tá com tanquinho. Normal. Tem gente que para parecer o tanquinho definido tem que cair para uns 5. Nossa. Tem que fazer um esforço muito maior. Então, assim, vai de cada pessoa. Dá para ter, mas tem gente que, assim, frases que a gente costuma ouvir no consultório. Cara, cheguei até aqui, tá bom, porque o outro esforço que eu tenho que fazer para continuar e chegar onde eu quero, eu não tô disposto a fazer, é muita coisa. Porque aí você coloca em jogo um monte de outras coisas, né? A vida social, você não pode comer nada. Como é que fica essa vida, né? Pro atleta não tem muito. Tem que ficar contando caloria? Pra quem? Pra uma pessoa que quer perder peso, que corre, sei lá, um corredor aí, uma pessoa que quer correr uma maratona aí. Beleza, tô falando assim, no mundo da nutrição esportiva. Sempre. É bom separar, porque assim, vai ter pessoas que não são da nutrição esportiva, que é outra pegada. Mas na nutrição esportiva, sim, contar a caloria, normalmente quem conta é a gente, da nutrição. Que a gente tem que quantificar as coisas. Uhum. Porque se eu preciso perder peso, eu tenho que fazer um déficit calórico. A pessoa tem que gastar mais do que ela tá ingerindo. Então, eu preciso quantificar as coisas. E é muito fácil contar errado. Muitas vezes, a pessoa acha que está comendo muito mais do que realmente está comendo. Isso é o comum da nutrição esportiva. Fala, não, mas eu como bastante. Aí você vai quantificar lá e fala, cara, não você come muito pouco. Suficiente ainda. Tava com um fisiculturista esses dias aí, que ele chegou e falou, cara, eu tô comendo muito, mas sei lá, meu peso não tá subindo. Aí quando eu arrumei a dieta dele e tal, aumentei caloria, aí o que ele falou na segunda consulta foi, eu acho que eu tava desnutrido, porque assim que eu comecei a comer, o corpo já reviveu, o treino já melhorou. Eu falei, irmão, você tá comendo muito pouco. É isso aí, interessante. Existem nutrições que estão relacionadas à modalidade esportiva, não é? Estão específicas, né? O que você pode contar sobre isso pra gente? A gente divide normalmente em esportes de longa duração, os endurances, ciclismo, maratona, tudo que dura muito tempo. Ironman, triatlon, enfim. E a gente divide esporte de curta duração. 100 metros, levantamento de peso, luta de curta duração também. Um round dura 5 minutos. Dependendo do esporte, dura 2 minutos e meio. Então a gente divide nesses dois. Quando a gente fala de atleta de endurance, o principal ali vai ser o carboidrato. Porque ele vai ter que ficar gastando muita energia, ele tem um gasto calórico muito alto. E o carboidrato vai dar energia para isso. Tanto que normalmente é comum, né? A galera corredora, ciclista, comer no meio da prova. E aqueles gelzinhos? Gelzinho. Eu não uso porque eu não sou atleta, mas eu conheço gente que usa. E aquilo, a pessoa sai com 4, 5 gelzinhos aqui para conseguir correr. Como que é isso? É gelzinho do quê? Vamos especificar, vamos deixar claro. Você tá mais leigo que Não. Eu tô pensando no pessoal que tá vendo também, né? Porque... O que é esse gelzinho? É gelzinho de carboidrato. Tá. É uma solução hipertônica de carboidrato. Esse é o termo técnico dela, mas é um gel de carboidrato. Glicose, aí tem frutose, vai ter um monte de carboidrato ali no meio. Depende da marca. Tá. A recomendação a cada 1 hora de exercício, você tem que consumir carboidrato. Normalmente não espera dar 1 hora, vai sim. 50 minutos você tem que mandar alguma coisa ali, porque senão a performance cai. E quando a gente fala de endurance, vai uma maratona. O cara corre ali pelo menos 2 horas e meia. A não ser que seja um mega atleta, vai correr 2 horas e pouquinho, mas pelo menos 2 horas de corrida vai ter. Então coloca que ele vai ter que consumir um carbo no meio aí umas 2 vezes pelo menos. Por isso que sai com uns 2, 4, 6, 8 gelzinhos. Cada gelzinho vai ter uns 20 gramas de carboidrato. A recomendação, dependendo, é 1 grama por quilo de peso, ou até mais. Se eu tenho 90 quilos, eu tenho que consumir 90 gramas de carboidrato por hora. Aí dá uns 3 gelzinhos até mais. Então, por isso que a galera sai com um monte. Eu tenho alguns pacientes ciclistas de longuíssimas distâncias que eles realmente pegam a marmita e vão comendo em cima da bike. Mas o gelzinho não acelera o processo? Ele é mais rápido, ele absorve mais rápido. Por isso que é mais usado prático mais também. É prático, né? você consegue carregar, você abre, coloca ali. Uma refeição sólida precisa digerir. Perfeito. E aí demora mais. Mas sim, um ciclista nesse nível, às vezes a quantidade de gel... zona sólida. Arrozão aqui, arroz, farofa e vai. Enquanto tá pedalando. Enquanto tá pedalando. Interessante. Ô, Rodrigo, a gente já tá chegando aí no final. Não acredito. Mas pior que é muito rápido. Mas assim, eu quero saber quem é a pessoa que nível de exercício, né? Quando ela faz um exercício, não tanto quanto um atleta, mas quando ela tem que,
procurar um profissional nutrição do esporte? A partir de que momento que ela faz que tipo de exercício que já fala assim, ó, não é um nutricionista normal, seria um nutricionista do esporte? Ou em qual nível do exercício, eu não falo nem nível, eu falo de frequência, a partir de Qual momento? de qual momento? Qual Qual que é o momento para procurar um prática do nutricionista? Qual que é o momento para procurar? Eu falo que assim, a partir do momento que você está fazendo um exercício físico ali e procurando melhorar no exercício, já justifica procurar um nutricionista esportivo. Antes de entrar em detalhe em si, só para separar atividade física, exercício físico e esporte, atividade física é o caminhar. Sei lá, eu vou daqui até a padaria, eu vou daqui até qualquer lugar, eu tô me movendo. A gente tá fazendo uma atividade física aqui, mexendo o braço e tal. Mas não tá quantificando. Tem que mexer 200 vezes pra cá, 50 pra cá e 1 hora pra cá. Quando você começa a quantificar o que você tá fazendo, aí já vira um exercício físico. Ou seja, o cara que tá na academia fazendo musculação. Tá fazendo musculação. Ele não foi lá levantar pesos aleatórios. Ele tem uma fichinha que ele tá seguindo. Ali ele já tá fazendo exercício físico. O esportista é o cara que tá fazendo musculação e fala, vou virar fisiculturista, vou fazer levantamento de peso. Tem uma regra e tal. Então, a partir do momento que você tá no exercício físico, quantificando alguma coisa ali, já justifica procurar um nutricionista esportivo. Porque você vai ajustar suas demandas energéticas, o que você precisa, relacionados àquele exercício que você está praticando. Que aí tem uma infinidade de exercícios e demandas específicas. E também tem outro braço, que é quem está fazendo exercício físico para tratar uma condição de saúde. Sim. Que seria a Dona Maria, que tem diabetes e começou a fazer musculação. Além da parte esportiva, tem a parte clínica também que a gente leva em consideração. Perfeito. Não é só, vamos ficar gigante, Dona Maria. Mas tem coisas esportivas relacionadas a isso. Então, tá quantificando, tá organizando o que você tá treinando, independente do que seja, independente do seu nível, já justifica procurar um nutricionista esportivo. Não é só para atletas. Tem muita gente que acha que a nutrição esportiva é só para atleta. Só quando eu for competir eu preciso procurar. Às vezes não. Uma coisa comum que acontece com um paciente, que eu falo assim, você tá treinando segunda a sexta. Chegou o treino de segunda maravilhoso. O treino de sexta é horrível, você tá cansado, tá acontecendo alguma coisa. Você não tá se recuperando direito. Porque talvez não tá comendo direito, ou tá treinando muito. Existe uma demora? Depende, quer dizer, cada pessoa tem uma recuperação diferente, eu acredito. Existe, às vezes, uma demora para recuperação desse músculo? Por exemplo, você treina na segunda, chega na quarta você ainda tá cansada. Entre 48 e 72 horas, mais ou menos, para recuperar. Óbvio que depende da intensidade, né? Aquela dorzinha muscular que a gente sente, chama DOMS. Ela vai aparecer depois de 48 horas. Treinei perna hoje, amanhã não vai estar doendo. Mas depois vem. Que é dia de treinar de novo. Aí ela vai treinar com dor. Aí tem que ver essa organização do treino como é que tá também. E aí, assim, se começou um treino na segunda muito bem, na sexta tá horrível, a nutrição tá esquisita, você não tá recuperando direito. E aí existem formas nutricionais de recuperar esse músculo aí. Isso, a gente consegue... Suplementação, ou mesmo com a própria alimentação, porque às vezes não tá recuperando por falta de carboidrato, só por falta de energia. Porque a pessoa não tá comendo direito. Porque ela não quer comer, porque é pra não engordar, de repente. Já pegou algum desafio, assim, com atleta, com relação à nutrição? Cara, eu acompanhei uma fisiculturista diabética tipo 1, que aí deu trabalho. Diabético tipo 1 é aquele que nasce com diabetes. Sim. Ela tinha 20 e poucos anos. Ele tem que usar insulina, né? Porque ele não produz mais a insulina. Então, todo o carboidrato que você coloca pra dentro, você tem que aplicar insulina pra absorver. Mas se aplicar muito insulina também dá problema. Então, assim, é tudo na ponta do lápis. É realmente tudo quantificado. Ela tem que comer exatamente o que tá ali. Porque depois ela tem que ajustar a insulina pro que tá fazendo. Só que ela era fisiculturista. Nossa. E no fisiculturismo específico, tem um período lá nos bastidores, antes de subir no palco, que você faz primeiro uma depressão de carboidrato, a pessoa fica sem carboidrato, vai ficar seca. Seca assim, seco chupado. E fica desidratado. Vai ficar tudo grudado. E aí no backstage, antes de você subir no palco, você vai dar uma bomba de sódio pra ela. É muito sódio e muito carboidrato. Pra inchar. Só que ela tá desidratada. Pra quem é diabético, isso dá muito trabalho pra fazer. Rapaz. Então tem que ficar sempre medindo glicemia, tem que ficar aplicando insulina toda hora, tem que ficar, não, dê 15 gramas, tem que aumentar a imunidade, não, 25 gramas, não sei o quê. Você fica fazendo conta. E especificamente dessa menina, aconteceu... Teve um episódio que eu fiquei muito revoltado. Existem poucas coisas que são emergências da nutrição. Essa é uma delas. Eu tava assistindo palestra enquanto ela tava no backstage. Então, direto, eu ia da palestra pra lá, ver como é que ela tava, voltava. Via como é que ela tava e voltava. Aí alguém que tava junto com ela resolveu trocar o carboidrato. Eu tava dando o carboidrato A
deram carboidrato B. Falaram, não, dá esse aqui que é mais rápido. Beleza. Consumiu muito carboidrato, subiu a glicemia dela. Uhum. Então ela deu mais insulina. Só que a glicemia dela foi lá pra baixo. Aí ela mandaram mensagem pra mim, ela tá meio com sono, ela tá meio gelada, não sei o que tá acontecendo. Aí eu fiquei, quanto é a Nossa. glicemia? Tava 50. Tava super baixo, tava Nossa. hipoglicemia. Aí eu só falei, tô indo. Aí saí correndo lá, fiquei, mano, o que vocês fizeram? Ah, a gente fez isso aqui. Eu falei, não fala nada. Aí tem que corrigir, tem que dar glicose, aí tem que ficar medindo, tem que ficar corrigindo, porque ela literalmente tava morrendo naquele período. Uhum. Então, às vezes acontecem umas coisas assim. Aham. Por isso tem que estar muito seguro, não só da parte esportiva, mas da parte clínica também. Porque as pessoas também têm problema de saúde. Eu acho que esse talvez tenha sido o maior desafio de todos. Porque teve esse evento específico no meio. Não só a quantificação de tudo, mas esse evento muito complicado. Sim, sim. Muito legal, Rodrigo, ter recebido você aqui. Falado um pouco aí, né, desse assunto de esportes, né, nessa Exato. semana Tirado a ainda nossa curiosidade. que ainda tá rolando, né, as Exato. Olimpíadas, e já tá terminando, Já né? tá no fim. Inclusive, que se você fosse colocar e classificar uma medalha de ouro, prata ou bronze para a nutrição brasileira relacionada aos atletas ao esporte, qual medalha que você daria? Eu daria ouro, porque no mundo a gente é bem referência em nutrição esportiva. Perfeito. O Brasil bom. está muito à frente de muitos países em relação à nutrição esportiva. Legal. Bacana. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença. Mas antes disso, passa seus contatos para o nosso público. Quem quiser passar por uma consulta, tirar alguma dúvida, seu Instagram, todos os seus contatos aí. Beleza. Pessoal, quem quiser dar uma olhada no que eu tô produzindo aí nas redes sociais, no meu Instagram principal, que é chaves.rod, R-O-D, tem tudo lá no link da bio, canal de YouTube, tem podcast que eu produzi também, parte de competição, tá tudo lá no meu Instagram, no link da bio, vocês conseguem acompanhar tudo certinho. Inclusive de consultas e coisas afins. E se tiverem dúvidas sobre nutrição esportiva também, pode mandar lá que eu respondo. Talvez eu demore um pouco para responder, mas eu respondo. Legal. Não esqueça, você aí que tá gostando do nosso conteúdo, não esqueça de nos apoiar, né, Rafael? Pois é. Apoia-se, vai lá no Apoia-se, nos apoie, porque a gente precisa, né, desse apoio aí. E não esqueça de comentar se você quer, quais assuntos que você gostaria que a gente trouxesse para cá. Aciona o sininho, compartilha esse vídeo e... Não se esqueça de se inscrever. Exatamente. Não se esqueça de curtir. E de se curtir você está também. gostando. Verdade. Compartilhar com os amigos. É isso aí. Vamos fazer isso aqui continuar, não é isso? Exatamente. Então, muito obrigada, gente. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.